Sermão do Monte, capítulo 44, parte 1. A preocupação, sua causa e sua cura. No trecho de Mateus, capítulo 6, versículo 34, Nosso Senhor leva à conclusão o tema com que ele estivera tratando em toda essa sessão do Sermão do Monte, a saber, o problema que é criado pela nossa relação com as coisas deste mundo. Esse é o problema com que todos nós temos de nos defrontar. Mas, para cada um de nós, esse problema assume um aspecto diferente, conforme já temos visto. Algumas pessoas se sentem tentadas a se deixarem governar pelas possessões materiais, no sentido que seu grande desejo é amealhá-las e acumulá-las. Outras pessoas se perturbam com essas riquezas, no sentido que se preocupam com elas. Nesse último caso, esse problema não envolve o excesso, e sim a escassez de bens materiais. Porém, de conformidade com o Senhor Jesus, o problema essencial é o mesmo. Em ambos os casos, isto é, o problema de nossa relação com as coisas deste mundo, desta vida. Conforme já vimos, nosso Senhor muito se esforçou por desenvolver o seu argumento no que concerne a essa questão. Jesus ventila ambos os aspectos do problema e os analisa. Neste versículo, Jesus leva a um ponto final as suas considerações a esse respeito, expressando-as da seguinte maneira. Por 3 vezes o Senhor usou a expressão, portanto, não vos inquieteis. Versículos 25, 31 e 34. É de grande importância o fato que o Senhor Jesus tivesse reiterado essa advertência por nada menos de 3 vezes, e em particular com relação à questão do alimento, da bebida e do vestuário. Ora, conforme você deve estar lembrado, Jesus desenvolveu esse argumento nesses 3 aspectos. Aqui encontramos a conclusão do tema inteiro. Estou certo de que muitas pessoas, ao lerem o versículo 34 pela primeira vez, juntamente com o seu contexto, sentem certa surpresa diante do fato que nosso Senhor o tenha adicionado aquilo que já disseram. Aparentemente, ele atingira um maravilhoso ponto culminante no versículo anterior, versículo 33, onde concentrara o seu ensinamento positivo através daquelas memoráveis palavras. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Parecia que essa é uma daquelas afirmações às quais coisa alguma pode ser acrescentada. E à primeira vista, o versículo que agora estamos considerando quase parece um anticlímax. É praticamente impossível imaginar-se algo mais elevado do que esse conceito. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. É como se o Senhor Jesus houvesse dito: retifiquem a sua atitude e então vocês não terão qualquer necessidade de ficar preocupados com essas outras coisas. Elas serão acrescentadas a vocês. Por conseguinte, cumpre-lhe andar direito diante de Deus, e Deus cuidará de vocês. Todavia, o Senhor Jesus prosseguiu dizendo: não se preocupem com o dia de amanhã, com o futuro, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Quando enfrentamos algum problema como este, sempre é útil formularmos uma pergunta. Podemos estar perfeitamente seguros de que não temos aqui um anticlímax.
há alguma excelente razão para esse acréscimo. Nosso Senhor jamais proferiu palavras meramente com a finalidade de proferi-las, tendo-se oferecido esse admirável ensino positivo. Ele retornou ao mesmo, ele deu uma forma negativa. Ele terminou com um tom negativo. E isso, à primeira vista, é o que constitui o problema. Por qual motivo Jesus fez tal coisa? No momento em que enfrentamos o fato e começamos a questionar o ponto, imediatamente percebemos a razão que ele tinha para isso. O motivo desse acréscimo é que aqui encontramos, na realidade, uma extensão do seu ensino. Não se trata de uma mera repetição e nem mesmo de um simples sumário. Isso também é envolvido, mas há mais do que isso. Ao acrescentar essas palavras, Jesus fez o seu ensino dar um passo à frente. Até este ponto, Jesus estivera considerando esse problema no que nos envolve quanto ao presente imediato. Mas aqui ele retoma o tema a fim de cobrir também o futuro. Jesus ampliou o ponto, aplicando-o a fim de cobrir a totalidade da vida. E aqui, se é que podemos usar tal linguagem e tal expressão, no que concerne a nosso bendito Senhor, ele mostra a profundidade de sua compreensão a respeito da natureza humana e dos problemas com que todos nós nos defrontamos nesta vida. Todos temos sido forçados a concordar que, em parte alguma, em qualquer compêndio, alguém poderia achar uma mais completa análise da preocupação, da ansiedade e daqueles cuidados excessivos que tendem por abater e mortificar o ser humano neste mundo, como a que se vê neste parágrafo que temos considerado detalhadamente. Nosso Senhor demonstra a sua compreensão final acerca dessa condição humana. Afinal de contas, a preocupação é uma entidade definida, é uma força, é um poder. E nem teremos começado a compreender essa força a menos que percebamos que tremendo poder ela é. Por frequentes vezes, tendemos por pensar na preocupação como uma atitude meramente negativa, como um fracasso de nossa parte ao fazer certas coisas. Eis aí, trata-se de uma falha por não havermos aplicado a nossa fé. Porém, o aspecto que aqui precisamos enfatizar é que a preocupação é algo positivo que chega a lutar conosco e assumir o controle sobre nós. Trata-se de um gigantesco poder, de uma força ativa, e se não nos conscientizarmos disso, sem a menor dúvida, seremos derrotados por esse poder. Se essa força não puder forçar-nos a nos sentirmos ansiosos, sobrecarregados e abatidos em face do estado e da condição das coisas com que nos defrontamos no presente, então ela dará esse passo seguinte e transferirá a atenção para o futuro. Já devemos ter descoberto essa atitude em nós mesmos, ou talvez quando tentamos ajudar a livrar outras pessoas que estão sofrendo por causa da preocupação. Toda essa conversa principia com aquela questão específica que provocou o sentimento da preocupação. Mas então nos foram apresentadas as respostas, as quais mostram quão desnecessária é a preocupação. Todavia, você descobrirá que, quase invariavelmente, a pessoa dominada pelos sentimentos apreensivos começa a objetar como segue: sim, mas... Isso é típico da preocupação.